E isso tudo, o escopo, né, da rede, ela foi crescendo ao longo dessa década, né? Aham. Como é que é essa responsabilidade, Ana, assim, de carregar o bonde todo? Eu sei que, obviamente, tem uma equipe toda, né? O movimento é muito Uhum. grande. Acho que você é a figura que representa tudo isso, né? Uhum. Mas como que é isso, né? De você olhar para essa matriz toda, para essa diversidade toda, para tanta gente que deve procurar o apoio de vocês, e vocês terem esse número de quase 1 milhão de pessoas sendo atingidas pelo movimento, né? Olha, às vezes, eu confesso para você, Léo, que às vezes a gente fica assim, nossa, queremos abraçar tudo, queremos fazer tudo. Só que a gente, com o tempo, a gente foi aprendendo também que tem coisas que a sociedade civil, que somos nós, né, uma organização da sociedade civil, não consegue resolver. Tem coisas que você precisa de política pública para fazer mudança, né? Nós temos questões no nosso país muito fortes que precisam de políticas públicas e políticas afirmativas, como cotas. Eu sou super a favor de cotas, sou super a favor de movimentos de inclusão, de outros trabalhos para poder a gente conseguir minimamente diminuir os gaps ou as diferenças de quem tem acesso e quem não tem acesso. Então, assim, quando a gente entendeu que não dava para fazer tudo, aí a angústia diminui um pouco, porque a vontade é de fazer tudo, é tentar atender todo mundo. A gente concentrou aqui em um foco que é a geração de renda. Seja com empreendedorismo, seja com formação de grupos de apoio, seja através também de capacitar as mulheres para o mercado de trabalho. Então, a gente ampliou o escopo da rede com um foco: geração de renda, autonomia econômica. É nisso que a gente trabalha o tempo inteiro. A gente, de vez em quando, faz outras coisas. No começo, a gente fazia consultoria de diversidade, para você ter uma ideia. Hoje, a gente não faz. A gente indica, a gente faz palestras de sensibilização de diversidade, mas não fazemos consultoria. Mas a gente ampliou bem o escopo, mas de uma certa forma a gente focou no que a gente achava que fazia mais sentido, que o nosso papel era mais importante, que é a questão da autonomia econômica. Então agora a gente fica mais clarinho, não fica tão desesperador para nós. Então eu acho que é tanta oportunidade ou tantos desafios que foram surgindo na história, que até do ponto de vista do negócio, né, vocês tiveram que colocar um foco para fazer bem aquilo que vocês escolheram fazer. Não é isso? É perfeito, essa é a melhor definição. A gente teve que escolher. E muitas vezes eu tive que, às vezes, sabe quando você tem que quase você se estapear e falar, não, não pega isso. Eu tenho uma dificuldade imensa. É que você é uma empreendedora no DNA, então tem aquela coisa da oportunidade, querer abraçar o mundo, e acho que deve ter gente ao seu redor que te complementa e fala, não, vamos lá, pé no chão, né, e vamos colocar um foco aqui, né? É isso aí, toda hora a gente discute, a gente tem as reuniões semanais da rede, e aí toda hora a gente tem que falar, gente, ó, vamos lá, vamos voltar, vamos focar naquilo que a gente faz melhor, porque dá vontade mesmo, são tantos os desafios no que diz respeito à diversidade, inclusão, gênero e todas as interseccionalidades, que a gente tem vontade de fazer muita coisa, mas não dá, a gente não tem como, por exemplo, abraçar questões que precisam de políticas públicas, ou abraçar questões que nós não temos os skills necessários, né? A gente hoje é muito especialista, todo mundo que fala de empreendedorismo feminino, de geração de renda, de programas de apoio para a mulher, de programas de inclusão, olha para a gente. Então a gente não tem hoje, o que não é arrogância falar isso, por favor, é uma constatação. Hoje a gente não vai ao mercado, né, buscar clientes, parceiros, as empresas nos procuram e falam, a gente quer desenvolver um trabalho assim e a gente gostaria de trabalhar com vocês porque a gente sabe que vocês são referência, blá blá blá. Isso é uma construção, como você bem sabe, né? E aí falando sobre dois vieses, né? Então o viés político e o viés privado. Primeiro sobre o viés político, né? Então todo esse sistema operacional, né, que o ambiente político tem que proporcionar para esse desenvolvimento acontecer, sem entrar em polarização política, você acha que o nosso governo atual, ele está no mesmo ritmo, ele está melhor ou está pior que o governo anterior nessas políticas? Claramente pior, não tenho nenhum problema, nenhuma dúvida para falar sobre isso. Eu represento o Brasil no W20, que é o grupo de engajamento da ONU. G20, né, que discute as políticas e recomendações para as mulheres. O Brasil, nos últimos 2 anos, no último governo, está com uma imagem muito ruim, porque o Brasil não quer falar das questões de gênero, o Brasil não quer apoiar as pautas de recomendação, e isso sim é um retrocesso
né? Não tem como a gente falar que a gente evoluiu. A gente não evoluiu. O governo anterior, e não estou aqui defendendo partido, nem governo, claro, nem nada, estou defendendo postura, né, de Estado, que é um pouco diferente de governo. E a postura de Estado do Brasil hoje não é uma postura que seja uma postura amigável às questões de inclusão e diversidade. Mistura um pouco uma questão de ideologia, que não tem nada a ver com o que a gente está falando, não tem nada a ver, por exemplo, uma confusão muito comum que fazem, ensinar sobre educação de gênero, as pessoas falam que tem a ver com educação sexual, né? Então fazem umas misturas muito difíceis. Então, conceituais, né, inclusive. Exato, conceituais. Então, hoje a gente tem alguns passos para trás para poder retomar e falar, olha, isso é importante, educar meninos e meninas, combate à violência, representatividade, combate à violência também, mulheres na propaganda, combate à violência também, mostrar que isso é um processo, né? Nós vivemos numa sociedade machista, patriarcal, e para fazer essas mudanças não é um processo que faz do dia para a noite, mas a gente precisa ter consciência que não é possível a gente conviver numa sociedade que uma maioria é minorizada, né, que é o caso das mulheres e das pessoas pretas, no caso aqui do Brasil, que é uma maioria que é minorizada. Então, é impossível, né, a gente viver, parece que a gente vive numa panela de pressão, né, onde você não dá oportunidades e condições para que as pessoas tenham as mesmas oportunidades, né. E você acha que tudo isso, né, esse retrocesso no avanço das políticas públicas, elas estão sendo supridas pela iniciativa privada através dos investimentos? Você acha que é isso que está fazendo a gente conseguir andar para frente? Porque, por exemplo, eu vi numa matéria, eu não sei se foi na Forbes, no Exame, que no momento do início da pandemia vocês fizeram uma arrecadação muito grande com a iniciativa privada, da ordem de 40 milhões de reais, né, para financiar todas as iniciativas que a rede está cuidando. Então, você acha que é isso que tá suprindo essa carência que o governo não supre? Eu acho que, assim, não supre a carência toda, mas eu acho que eu fiquei muito impactada, não precisaria de uma pandemia para isso, mas muito impactada com a posição das organizações, das empresas, da sociedade civil em ajudar e se mostrar solidários genuinamente para fazer com que as coisas mudassem. Mas não acho que isso sozinho faz a transformação social. Eu acho que é um fator importante, mas a gente precisa, para qualquer transformação, qualquer mudança, como a gente precisa aqui no Brasil, tem que ter política pública também, política de Estado, né? Quando a gente fala de política pública, a gente não fala de política de governo, a gente fala de política de Estado, para poder a gente fazer essas mudanças. Nós temos no Brasil 100 milhões de pessoas que não têm saneamento básico, que não têm acesso à dignidade básica, né? E se a gente pensar que só a sociedade civil vai suprir tudo isso, não tem condição. A gente precisa de governo. É só você olhar o auxílio emergencial, que nós tivemos mais de 60 milhões de pessoas pedindo auxílio emergencial. E aí você vê claramente qual é a situação do nosso país, né? E a maioria mulheres.